Olá pessoal, alunos do primeiro ano da escola Dom Joaquim de Almeida, em Várzea. Aqui é o professor Cristiano falando e a nossa aula de hoje é sobre o conteúdo da semana passada, sobre tabela periódica, ok? A gente postou o conteúdo, vocês copiaram e agora nós vamos falar um pouquinho desse conteúdo. Eu vou espelhar a minha tela aqui com vocês para podermos acompanhar, ok? Muito bem, deixa eu botar aqui o laser. Então, o nosso assunto é esse, classificação periódica dos elementos. Isso aqui é a tabela periódica, como todo mundo já conhece, vocês viram ano passado, no nono ano. E a gente vai falando, explicando, e eu vou sempre voltar para este slide aqui para mostrar a tabela. Então veja só, a tabela periódica, como a gente conhece, ela foi desenvolvida em 1869. Essa tabela ela tem 151 anos, por um químico russo chamado Dmitry Mendeleev. Então Mendeleev foi quem elaborou a tabela periódica como a gente conhece hoje em dia. Claro que antes dele houveram outras tabelas, mas que não foram bem aceitas pela comunidade científica. Então a tabela periódica atual é determinada por esse rapaz aqui, Mendeleev. A tabela está organizada em grupos e período. Então, o grosso da tabela é isso. São grupos e período. Os grupos são as colunas e os períodos são as linhas que estão na horizontal. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, certo? Veja só aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Essas linhas horizontais, essas colunas aqui, ó, são os grupos, que são 18, e essas linhas deitadas horizontal são os períodos. Os grupos, também chamados de famílias, correspondem às colunas, como já falamos aqui na vertical. Os elementos de um mesmo grupo apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, essa é a principal característica do grupo. Quem estiver no mesmo grupo apresenta propriedades químicas semelhantes. Aqui, ó. Então, os elementos que estão aqui nesse mesmo grupo, o grupo 2, que é o berílio, o magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, eles têm propriedades químicas semelhantes. Por isso que também é chamado de família. Os membros de uma família têm características biológicas, físicas semelhantes. É o que acontece aqui. Todos que estão aqui no grupo 7, que é o grupo do manganês, tecnécio, rêmio e bório, eles têm propriedades químicas semelhantes e daí por diante. Então não esqueçam, os grupos são 18, também chamado de família, certo? Que vai do 1, 2, 3 até o 18º. Então não esquecer, quem está no mesmo grupo apresenta propriedades químicas semelhantes, certo? E os períodos? Os períodos são as linhas horizontais, são em número de 7, são 7 períodos. E o que é que eu tenho que saber dos períodos? Que os elementos que estão no mesmo período, numa mesma linha horizontal, apresentam o mesmo número de camadas, o mesmo número de níveis. A gente já viu que um átomo ele pode ter até 7 camadas, até 7 níveis. Então, o número de camadas dos elementos estão no mesmo período. E o número do período correspondente ao número de camadas dos elementos químicos. Ou seja, vamos voltar para cá. Aqui nós temos o primeiro período, que só tem dois elementos, o hidrogênio e o hélio. O segundo período, que ele tem aqui 8 elementos, ó, o lítio, berílio, aí dá um pulo para bório, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. O período 3, até o período 7. Então, quem estiver, por exemplo, aqui no quinto período, que vai do rubídio até o xenônio, eles têm o mesmo número de camadas. E como diz lá, o número do período, o número 5, corresponde ao número de camadas que esse elemento tem. Então, o rubídio, o estrôncio, o ítrio, o zircônio até o xenônio, todos eles têm 5 camadas preenchidas com elétrons. Todos que estão aqui no sétimo período, que vai do frâncio até o ogaresônio, tem 7 camadas, certo? Então, período, grupos, tudo bem? Continuando aqui, ó. Os elementos também são divididos em 3 grandes grupos, que aí já não envolve período nem grupo. São os metais, os ametais e os gases nobres, certo? Então, o que é que nós devemos saber dos metais? Eles compõem a grande maioria dos elementos químicos da tabela periódica. São 87 elementos que estão aqui, olha. Essa parte verde aqui todinha, tirando o hidrogênio. O hidrogênio está aqui de verde, mas ele não é metal. Então, esses elementos todos aqui que estão de verde, esses daqui que ainda estão indefinidos, e esses daqui
todos são metais, certo? E alguns metais bem conhecidos da gente, como o ferro, o zinco, o cobre, prata, ouro, certo? Mas metais também que a gente, elementos que a gente acha que não são metais, e são metais, como o sódio, que está presente no sal de cozinha, o cálcio presente no leite, todos são metais, certo? O que é que eu tenho que saber dos metais? Primeira coisa, aqui ó, os metais eles são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Olha, todos eles são sólidos, tirando o mercúrio que está aqui destacado em verde. O mercúrio à temperatura ambiente ele é um líquido, mas quando ele está no estado sólido, apresenta propriedades dos metais. Então todos são sólidos, com exceção do mercúrio. Os metais são bons condutores de calor e de eletricidade. Por isso que o cobre ele é usado nos fios de nossas casas, porque ele é um bom condutor de eletricidade. Certo? As colheres de metal, você pega uma concha de metal, bota numa panela no fogo, você não consegue segurar por muito tempo, porque rapidamente o calor se espalha. Então, propriedades bem marcantes dos metais, bons condutores de calor e de eletricidade. Os metais também têm facilidade de perder elétrons, eles formam cátions. Todos eles têm propriedades de perder elétrons, formam cátions. E também eles são facilmente transformados em fios e lâminas. Aqui, ó. Formam cátions, ou seja, perdem elétrons com facilidade e podem ser transformados em lâminas e fios. Então, são as propriedades principais dos metais. Os ametais, também chamados de não metais, corresponde a 11 elementos da tabela periódica e tem propriedades inversas aos metais. Olha, esses daqui, ó, tem propriedades inversas aos metais, certo? Ou seja, eles são maus condutores de eletricidade, de calor, conduzem muito mal. Por exemplo, uma colher de metal, mas o cabo é de plástico, que tem um carbono, que é mau condutor, certo? Eles estão nos vários formatos, várias formas físicas. Por exemplo, nitrogênio e oxigênio daqui são gás, né? Carbono é sólido, o bromo é líquido. Então pela cor aqui, ó, vermelho gás, preto sólido, azul líquido. Então são os ametais. E também eles formam ânions, ou seja, tem facilidade de ganhar elétrons exatamente dos metais. Se os metais formam cátions, perdem elétrons com facilidade. Os ametais formam ânions, ganham elétrons com facilidade. Se os metais são bons condutores de calor e eletricidade, os ametais são maus condutores. Certo? Belezinha? E os gases nobres, que é o grupo 18 da tabela periódica, está aqui, ó, corresponde a esses elementos, ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, randônio e o mais recente gás nobre descoberto, que apesar de o nome gás nobre, ele tem propriedades sólidas, tá lá no final, vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui, ó. Então, os gases nobres são essa coluna aqui, que tem esses 8 elementos agora, com esses 7 elementos, certo? O hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, randônio e o mais novo aqui, o organessônio, que ele ainda está indefinido. Esses daqui, ó, certo? Então são os gases nobres. A principal propriedade dele é a inércia química, ou seja, eles raramente reagem com alguém. Por isso que são chamados de gases nobres, porque em tese não precisam de outro elemento para viver. Eles não se juntam com ninguém, só em condições muito extremas. Essas duas linhas que estão aqui é chamada de céreros, lantanídeos e actinídeos, mas eles pertencem aqui, ó, ao terceiro grupo da tabela periódica. Por que estão aqui separados? Porque a tabela periódica iria ficar muito longa. Esse quarto grupo aqui, que vai do titânio, começa aqui com o titânio, ele só iria começar aqui. Então ia ter o primeiro grupo, o segundo, o terceiro com isso aqui tudinho. Aí o quarto, quinto, sexto ia ser. Então é a tabela periódica que fica muito longa. Como todos têm propriedades semelhantes do grupo 3, resolveram deixá-los aqui de fora. Mas é chamado de série dos lantanídeos, porque começa com lantânio, e série dos actinídeos, porque começa com actínio. Mas todos aqui pertencem ao sexto período, esses aqui, ó. E todos aqui pertencem ao sétimo período. Então essa é a tabela periódica. Repetindo, formada por grupos e períodos. Grupos, linhas
verticais, que vai de 1 até 18, período, linhas horizontais, que vai de 1 a 7. O primeiro período só tem 2 elementos, o segundo e o terceiro tem 8, e daí o restante tem 18. Certo? Quem está no mesmo grupo, na mesma família, tem propriedades químicas semelhantes, e quem está no mesmo período tem o mesmo número de camadas, e o número do período corresponde à quantidade de camadas. Quem está no terceiro período do sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio, todos eles têm 3 camadas, porque quando Mendeleev organizou a tabela, organizou dessa forma. Quem tivesse 3 camadas estaria no terceiro período, 5 camadas no quinto período. Certo, gente? Então, essa é a nossa tabela periódica, a gente precisa usar ela muito, tanto no primeiro ano, no segundo como no terceiro. Então, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, e qualquer dúvida é só me chamar, estou à disposição de vocês. Beleza?